Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja inundando o seu coração neste dia, nesta semana, em cada passo que você for dar, haja sabedoria vinda da parte do Espírito Santo. Amém? Hoje nós estamos entrando na leitura do último livro da Bíblia. Exatamente. Você que está acompanhando o nosso desafio de leitura do Novo Testamento, hoje nós ingressamos à leitura do livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia e é o último livro da nossa leitura que vai concluir dia 30 de dezembro. Vamos concluir todo o Novo Testamento com você que esteve nos acompanhando nesse desafio. E se você não conseguiu acompanhar exatamente todos os dias, você pode retomar, você pode inclusive voltar a ler o Novo Testamento onde você parou, porque nós fizemos um desafio de 260 dias de 9 meses, mas você pode, talvez, em um pouco mais de tempo, concluir também o Novo Testamento. O importante é nunca parar de ler a Bíblia, é sempre estar lendo e aprendendo da palavra de Deus, porque ela não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer, ela é viva, ela é poderosa. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco e nos revela os seus segredos, os seus propósitos. Sobre o livro de Apocalipse eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, tem pessoas que têm medo do Apocalipse, têm medo até de ler este livro. Não tenha medo. Inclusive a palavra Apocalipse tem sido mal utilizada hoje em dia em filmes e vídeos, falando sobre catástrofes, falando sobre coisas ruins, o fim do mundo. Ei, o Apocalipse, na verdade este livro, em outros países ele tem outro título, porque o nome do livro de Apocalipse na verdade é Revelação, porque este livro na verdade é uma carta onde o apóstolo João ele conta o que Jesus revelou a ele sobre os últimos tempos, sobre o que iria acontecer a partir daqueles dias que eles viviam, e o objetivo era fortalecer a igreja com a certeza do triunfo de Jesus. E quando nós olhamos em Apocalipse o fim dos tempos, sim, nós enxergamos algumas coisas muito difíceis que a humanidade está passando e vai passar. Mas nós vemos no final o triunfo de Jesus. A glória de Deus se estabelecendo e o reino de Deus se estabelecendo sobre toda a terra. Então Apocalipse ou Revelação não é um livro de gerar medo ou tristeza. Pelo contrário, ele é um livro de esperança. É uma carta de esperança para um mundo que está repleto de problemas e dores. Um mundo que está sofrendo nas mãos de tanta gente corrupta, de tanta gente má. Mas quando você olha para o Apocalipse, para a revelação que Deus dá a João, você enxerga definitivamente a mão de Deus agindo na história da humanidade e de que forma gloriosa no seu tempo Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino eterno de Deus sobre a terra. Isso é maravilhoso. E eu quero ler com você alguns versículos, a partir do versículo 5 do capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, os que o mataram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Versículo 9 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Então, queridos, ele vai deixar claro onde ele estava na ilha de Patmos, que é uma ilha que os romanos usavam como colônia penal. Lá eles levavam prisioneiros para ficar. E João, ele foi o único dos 12 apóstolos que não foi morto numa morte violenta. Ele foi preso e ficou numa prisão até o final da vida na ilha de Patmos. Por isso, temos a certeza de que esse livro certamente é o que foi mais tardiamente escrito no Novo Testamento, perto do ano 100 depois de Cristo, porque João viveu até, pelo que conta os relatos históricos, 90 e poucos anos de idade. Ele era o mais novo dos discípulos. Então, se acredita que ele vai escrever esse livro no final da sua vida, em torno do ano 100 depois de Cristo. E ele então encerra o testemunho de Deus, o testemunho apostólico da palavra que Deus revelou aos apóstolos, aos discípulos de Jesus e que para nós é verdade bíblica até os dias de hoje. Eu acho muito forte que ele vai dedicar esta carta às igrejas e ele vai dizer que essa carta foi escrita da parte de Jesus. E ele começa a colocar alguns atributos. Ele vai dizendo que Jesus é o soberano dos reis da terra, é a testemunha fiel, é o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Mas no versículo 5 chega uma parte muito forte que ele diz assim: ele é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é aquele que nos ama. Sim, ele é poderoso. Sim, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Sim, ele é Deus com Deus. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o primeiro e o último. Mas ele é aquele que nos ama. Então todo o poder de Cristo, todo o poder de Deus revelado em Jesus Cristo, toda a autoridade que Jesus recebeu, serve para manifestar o amor que ele tem por nós. Ele nos ama e com o seu sangue derramado na cruz, nos libertou dos nossos pecados e agora nos constituiu como um reino e como sacerdotes de seu Deus e Pai. Então, a partir do versículo 9, João começa a ter uma visão, ele começa a contar o momento em que ele teve a visão de Jesus glorificado e Jesus aparece a ele, começa a falar a ele. Em versículo 17 diz assim: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Olha a palavra de Jesus aqui para ele. Não tema, sou eu, aquele que morreu, mas ressuscitou. E agora, meu filho, agora eu tenho a chave do inferno e da morte. Ou seja, o inferno e a morte não podem mais derrotar os filhos de Deus, porque Jesus tomou para si a chave. Ou seja, ninguém mais pode ser jogado no inferno sem que Cristo permita. Jesus tem a chave da ressurreição, a chave da vida eterna. Jesus tem poder e ele derrotou o pior inimigo da humanidade, que era a morte. E aqui Jesus vai começar a revelar uma carta, um ensino para as igrejas. E amanhã nós vamos ler o capítulo 2, onde Jesus começa, João começa a relatar os recados que Jesus vai trazendo para cada igreja. São 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas, elas representam de alguma forma todos nós, todos os cristãos, porque são diferentes estágios da vida cristã, diferentes formas de lidar com a presença de Deus. E Deus vai trazendo um recado para cada tipo de cristão. E eu acho que com certeza algum desse recado vai ser para você também. Então amanhã e depois de amanhã nós vamos ler capítulo 2, capítulo 3, desta carta. O que Jesus fala às igrejas. Quero convidar você a ler o Apocalipse comigo. A partir de hoje, comece lendo hoje o capítulo 1, amanhã o capítulo 2. Dia 30 de dezembro você vai terminar de ler conosco todo Apocalipse, toda a revelação de João. Amém? Senhor, nós queremos receber a Tua revelação. Queremos Te conhecer, Senhor, face a face, de uma maneira mais profunda, não apenas pela teoria que os outros nos dão, mas queremos Te conhecer por quem Tu és. Tu Te revela aos homens, isso é maravilhoso. Te revelaste a João e pedimos, revela-te hoje por meio da Escritura Sagrada quem o Senhor é a nós.
queremos te conhecer e queremos estar cheios da esperança eterna da tua vinda, a esperança do teu reino eterno e justo. Senhor, eu peço, dá-nos perseverança nos dias maus, com a confiança de que todos esses dias estão fadados ao fim, quando chegar o teu reino. Nós te adoramos, Senhor, e nós dizemos: Hosana, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, tu és bem-vindo entre nós. Nós te convidamos, vem e traz o teu reino a essa terra, o teu reino às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que o Senhor fortaleça o seu coração e renove a sua vida. Te dê a paz e a direção que vem dele. Em nome de Jesus. Amém.